Rubem Júnior tá na área. A partir de agora, notícias do Cruzeiro, aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite a você, Cirilo, Edu Panzi, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, confirmando para toda a Nação Azul, 6h17. Sobe o som, porque domingo tem a volta ao Campeonato Brasileiro, depois da boa vitória, espetacular vitória na Copa Libertadores, estreando com o pé direito. A reapresentação aconteceu ontem, né? Sem muito tempo de trabalho, de colocar algo em torno aí de mudança. Tem o técnico Arthur Jorge, depois do jogo contra o Barcelona em Guayaquil ainda, deu para sentir na zona mista, Cirilo, que ele deixa todos os jogadores do elenco alerta, porque ele fala apenas na preleção, quem vai para o jogo, ele trabalha evidentemente isso no decorrer da semana na Toca da Raposa, mas antes do jogo, aí ele avisa, né, coloca de forma oficial o que ele pretende e a escalação. E ontem, aquele regenerativo após uma viagem bem desgastante do Equador, poucos jogadores estiveram em campo, né? Ele até aproveita para observar alguns que estão nesse processo de transição da base para o profissional. E o Cruzeiro vai se desenhando para esse jogo contra o Bragantino, lembrando, casa cheia, né? Já temos aí na última parcial 30 mil ingressos vendidos. Cruzeiro que tem na próxima semana em casa a estreia diante do seu torcedor na Copa Libertadores, depois do primeiro jogo fora de casa contra a Universidade Católica do Chile. Os ingressos, né, vão começar a serem vendidos já no domingo. Mas Cirilo, casa cheia, 30 mil já garantidos para o domingo, a expectativa aí para bater a casa dos 40 mil. A promoção foi feita, o convite e o anúncio foi feito pela diretoria, R$40, preço único para todos os setores. Para os sócios também, quem não é sócio tem um preço acessível para o Cruzeiro mudar esse cenário que vive atualmente no Campeonato Brasileiro. Sobre o time, algumas indefinições. Ele aposta no Fagner no jogo fora de casa pela Copa Libertadores, pode ter outra alteração na direita. Ele pretende utilizar 100% do seu elenco, por isso o Cauã briga e pode ter aí uma oportunidade. A zaga tendo a volta do Vidalba, apesar do Jonathan ter ido muito bem. No meio campo, a indefinição, o Lucas Romero, independentemente, né, dele trabalhar aí, quem sabe, de forma surpreendentemente, né, nesse sábado, e hoje ele fez mais um dia de trabalho parcial, pode ficar à disposição no banco. Aí tem o Lucas Silva, que fez a função como o primeiro homem do meio campo. O Gerson, e foi um assunto que a gente debatia mais cedo, o Edu falou sobre nessa sequência, o Gerson já fez 18 jogos nesta temporada. Poderia ter a volta do Mateuzinho, que entrou apenas no segundo tempo contra a equipe do Barcelona de Guayaquil, e lembrando o Gerson que saiu no segundo tempo com câimbras. Matheus Pereira, o Pereira que vai, Cirilo, para o seu jogo de número 20 na temporada. Ele perde apenas aí em números, né, de sequência, números de jogos no ano pro Christian, que é esse polivalente que corre o campo todo. Porque a expectativa é que o Matheus, por mais que tenha essa sequência pesada, uma hora ou outra ele será poupado. Para domingo, acredito que não, até pela necessidade que o Cruzeiro tem de resultados. E dentro do que o Matheus vem produzindo em campo, a gente traz alguns números aqui na turma do Bate-Bola. Ele tem uma média espetacular. Ele é o primeiro do Cruzeiro, Cirilo, em assistência na temporada, o primeiro em grandes chances criadas, o primeiro em passes decisivos, o primeiro em duelos ganhos pelo chão, o primeiro em cruzamentos certos e o primeiro em faltas sofridas, o que a gente casa com a atuação e como vem sendo decisivo, e o mapa de calor do Matheus Pereira prova o quanto ele é fundamental para essa sequência. Então, ele que vai para o seu jogo de número 20 pode ter outros jogos mais em sequência. Lembrando, né, o Cruzeiro vai para mais um jogo dessa maratona do mês de abril. Cirilo. Edu, como é que você enxerga a formação do time para o fim de semana?
Com essas informações acrescentadas aqui pelo Rubem Júnior, ele fala sobre o Lucas Romero, que é uma grande expectativa, é claro, mas ainda numa fase de retorno, né? Então talvez não comece jogando aí no fim de semana. Lucas Silva deu um recado importante no meio de semana, sendo titular, sendo elogiado. Matheus Pereira com mais uma grande atuação, enfim. Nesse setor de meio campo, estão no momento as principais dúvidas do Cruzeiro, Edu? Não sei se para esse jogo especificamente, até por conta da ausência do Romero ainda, né, Cirilo? Então você mantém ali a estrutura do último jogo, até mesmo com o próprio Gerson, se reunir condições físicas, e eu não mexeria tanto não. Mesmo lá do lado esquerdo, o próprio Arroio, jogador do 1 contra 1, iniciou a partida, manteria o Fagner na lateral direita, foi até algo que eu não teria feito no jogo da Libertadores, eu teria começado o jogo com o Cauã, mas o Arthur Jorge escolheu o Fagner e foi perfeita a escolha dele, porque o Fagner foi um dos melhores jogadores da partida, deu assistência para o gol do Matheus Pereira. O próprio Arthur Jorge falou que a escolha pelo Fagner e pelo Jonathan Jesus foi por conta dos treinamentos e nós não temos acesso aos treinos, então a gente não está no dia a dia. Então, absolutamente compreensível a escolha do Arthur Jorge. E aí entra essa questão do Jonathan Jesus ou o próprio Vidalba, né? Não sei se o Jonathan, além do dia a dia ter pesado na hora de escolher a característica do jogo, né? O Barcelona mostrou ser uma equipe de muitos cruzamentos na área do Cruzeiro, com muita dificuldade para entrar por baixo, jogando com 2 alas muito abertos. Já o Bragantino é uma equipe que atua de uma maneira um pouco diferente, então pode ser que o Vidalba seja a opção para esse jogo especificamente. Fato é que o Arthur Jorge já vai montando uma base. Agora, tem umas figurinhas que são carimbadas, né? Que não tem como mexer. Ainda que não viva o seu melhor momento, o Caio Jorge é uma delas. E do meio para frente, 2 caras que, independentemente do Cruzeiro ter começado 26 mal, coletivamente ainda não ter acontecido, esses caras estão se salvando. Mesmo com o Tite, eles vinham apresentando futebol regular. São o Matheus Pereira, que o Rubens citou agora os números, e o Christian. O Christian teve mais dificuldade com o Tite porque não parava em posição nenhuma, né? Jogou como volante, como meia-direita, como meia-esquerda e por aí vai. E ainda assim era um cara regular. Nesse início de Arthur Jorge, tem sido uma das principais peças ofensivas do Cruzeiro. Então, para o jogo contra o Bragantino, o mínimo de mudanças. Talvez uma dúvida ali entre Vidalba e Jonathan Jesus e quem vai fazer o lado esquerdo, que eu acho que na cabeça do Arthur Jorge começa o Arroio de novo. Você sabe que eu acho que a gente fala pouco do Christian, mediante a importância que ele tem pro Cruzeiro desde o ano passado. Com o Leonardo Jardim, não podia sair do time, né? Quando saiu, o lado direito era uma tristeza, né? Comprovava a sua importância já, e foi um cara que não era cotado para jogar ali, né? Quando começa a temporada e quando ele é contratado. Mas fez um belo trabalho no ano passado. E nesse ano você lembra bem de novo, né? O cara regular de novo, fazendo boas participações até, inclusive ofensivamente, não apenas defensivamente, aparecendo, fazendo gol, contribuindo com jogadas, enfim. Acho que a gente fala pouco do Christian pela importância que ele tem pro Cruzeiro, viu? Porque a importância é mais tática do que plástica, né? É o jogador que pega menos na bola ali para dar um passe diferente, apesar desse ano ter participado bastante, né? Como a gente acabou de dizer, ter feito gols, tá pisando mais na área em 2026, agora com o Arthur Jorge jogando mais pelo lado esquerdo, que é onde ele prefere, né? Jogar pelo lado esquerdo, como jogava no Atlético Paranaense. Ano passado com o Jardim, ele fez o lado direito, fez muito bem, jogador extremamente regular. Aliás, quando ele não estava em campo, havia uma queda brusca de rendimento do William, o lateral do Cruzeiro, mas esse é figurinha carimbada. Matheus Pereira, Caio 20 Jorge, jogos no ano já. E fisicamente o apelido dele é Cachorro Caramelo, né? Sim, tá em todo canto. Tá em tudo quanto é lugar. Aliás, tem uns aqui na rádio, pode ser apelidado de Cachorro Caramelo também, né, Cirilo? Mas assim, é um cara que entrega muito. Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge, Fabrício Bruno, que não faz uma grande temporada, mas é outra peça que dificilmente sai dessa equipe. O Romero só sai por lesão. E tem um que deveria sair menos, né? Mas vira e mexe, quando chega um treinador, sai, mas acaba voltando, que é o Lucas Silva. Rubem Júnior, para fechar as notícias do Cruzeiro neste primeiro tempo. Para dizer, Cirilo, a gente vai atualizando a respeito da situação do Wallace, e conversei há pouco, né, com representantes e também com pessoas ligadas à diretoria do Cruzeiro, que disseram a reunião ainda não aconteceu. Ele segue trabalhando, né, de forma separada na toca, não está para os planos imediatos. O Cruzeiro vai buscando no mercado, até porque teve um investimento junto ao Udinese da Itália. O Cruzeiro pagou cerca de 6 milhões de euros. O
tem ainda o contrato até o final da temporada de 2028, né? Não pode se desfazer do atleta, por mais que ele tenha um alto salário, pode virar moeda de troca agora no meio da temporada. O Wallace ainda tem uma idade para voltar a produzir, né? O futebol que esteve apresentando quando o Cruzeiro foi lá e buscou o atleta. Então vamos aguardar, ainda não teve reunião para cravar, né, a permanência do Wallace no Cruzeiro, também sobre o futuro, se ele deixa a toca, mas o momento não tem clima para o atleta em termos até mesmo do que ele vinha apresentando dentro de campo. O Cruzeiro tem muita cautela para tratar, na verdade, os seus negócios, e a gente pode antecipar para o torcedor que a diretoria está muito atenta no mercado. A gente sabe que a janela é aberta apenas no dia 20 de julho e até lá o Cruzeiro vai ter esses atletas mapeados e também, né, já um pré-acordo, porque o Arthur Jorge vem detectando carências do elenco, passando, né, pelo departamento de scout que tem o diretor esportivo Joaquim Pinto. Teremos no meio do ano mudanças no elenco do Cruzeiro. Cirilo.